Enquanto caminho, vou meditando, lembrando da palavra de Deus. E hoje pela manhã estava lembrando da oração de Daniel, que está em Daniel 9. Ele lembrou de uma profecia de Jeremias que falava sobre os 70 anos de guerra, desolações e morte e destruição, pelo qual ia passar Jerusalém. E Daniel, um homem de Deus, sabia que tudo isso ia acontecer por conta de desobediência, por conta de falta de respeito, honra de todo aquele povo desobediente ao Deus Todo-Poderoso. Mas Daniel, ele tinha um coração de Deus. Ele adorava o Senhor. Ele era temente a Deus. Ele nunca se curvou a outros deuses. Mesmo passando por dificuldades, mesmo um dia tendo sido jogado na cova dos leões, Deus já tinha honrado Daniel em outras épocas, por fidelidade, por amor, por honra. E Daniel passava por muitas afrontas, mas nem por isso ele renegava o seu Deus. E veio essa lembrança na cabeça de Daniel sobre essa profecia de Jeremias. E Daniel orou. Daniel orou clamando ao Senhor. Daniel orou reconhecendo o pecado, o seu pecado, suas limitações, porque nós adoramos ao Senhor, mas nós somos limitados. Nós adoramos ao Senhor, mas muitas vezes nós não priorizamos. E Daniel pediu perdão pelo seu pecado. Pediu perdão também pelo pecado da nação, por aquele povo rebelde. Rebelde sem causa. Aquele povo que não reconhecia a Deus. Aquele povo que profanava, que vivia em promiscuidade, em adoração a outros deuses. Daniel tinha compaixão, ele se colocava no lugar das pessoas, porque ele percebia o quão limitada era a mente dessas pessoas. Mas Daniel, ele tinha um diferencial, ele tinha os pensamentos de Deus. E quando ele tinha tido aquela visão, aquela revelação de Jeremias, ele não conseguiu identificar, ele não conseguiu entender exatamente o que ia acontecer e no tempo que ia acontecer. Mas naquele dia que Daniel orou, um anjo ouviu. O anjo ouviu e veio. Ele veio voando e ele era exatamente o homem da revelação de Daniel. Deus ouviu o clamor de Daniel e enviou o anjo. Enviou o anjo Gabriel, que trouxe a revelação, rema, revelada. Os céus se abriram. E Daniel entendeu exatamente naquele momento o que ia acontecer, o que era necessário acontecer para sacudir aquele povo. E Daniel se prostrou, se orou e clamou e pediu, e Deus ouviu a oração de Daniel, abriu a visão. O que acontece quando você adora? O que acontece quando você clama? O que acontece quando Deus percebe exatamente a fidelidade e a sinceridade do seu coração, do seu amor? Ele simplesmente ouve e acolhe um coração adorador. Por que eu estou te falando tudo isso nessa manhã? Sobre oração,
sobre abrir a visão e sobre Deus te ver. Daniel, ele marcou uma geração. E o Deus continua o mesmo, Daniel já foi. Faz morada em Deus. E nós estamos aqui. E o Deus continua o mesmo. E a desobediência continua a mesma. E a profanação e a promiscuidade e a idolatria a outros deuses continuam o mesmo. E então, Deus está esperando que você se levante, que você o adore e que você ore como Daniel. Porque Deus é o mesmo. E Ele continua olhando para um povo limitado, um povo rebelde. E Ele quer fazer milagres. Levante-se, ande, ore por nossa nação. Ore, clame ao Senhor por perdão, clame ao Senhor por misericórdia. E Ele vai fazer, porque Deus é misericordioso. Ele vai fazer não porque nós merecemos, porque nós não merecemos. Deus vai fazer porque Ele é um Deus de chances, e de chances, e de chances e de perdão. Ele quer perdoar. Ele quer perdoar. O nome dele é graça, é Deus, é perdão. E Ele vive para sempre a fim de lhe perdoar. Porque se Ele não lhe perdoar, Ele estará lhe jogando cada vez mais nos braços do seu opositor. Aquele que não perdoa, aquele que não te dá chances, só te joga para o fundo do poço, só te joga para a destruição. Fica para você essa mensagem de hoje. Medite. Faça uma reflexão. Livro de Daniel, número 9. Fala de amor, de perdão, de redenção, de adoração ao Deus. Fala de abrir a tua visão para que você possa ver e entender o que Deus quer fazer através da minha oração, da tua oração. Por nossa nação. Ore por nossa nação. Ore pelos nossos governadores, os nossos dirigentes, nossos líderes, pelo presidente. Ore para a próxima eleição, para que Deus possa levantar líderes comprometidos com a palavra, comprometidos com a dignidade, com a fidelidade, comprometidos com a verdade. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus possa te trazer entendimento dessa palavra. Vá, que sejamos atalaias do Senhor, com o coração voltados para Deus, para honrá-lo, para que se cumpra o propósito aqui nessa terra. Salvação, salvação, salvação. Que possamos ter um governo de acordo com a vontade de Deus. Amém. Neuza e Pantera.